Bom dia a todos que nesta manhã estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um gostei para que o canal possa alcançar mais pessoas, mais famílias, chegar em outras casas. E também deixe seu pedido de oração, deixe seu nome em nossos comentários, porque toda quarta-feira eu e minha equipe nós estaremos subindo um monte para orar por você, para interceder por você, porque quem clama tem resposta. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, e eu quero compartilhar a palavra que Deus colocou em meu coração com você que está me assistindo aí. A palavra se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, verso do 8 ao verso 12. A Bíblia diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ela chamou, ele disse: Traza-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. E respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim que o comamos e morramos. Querido, esta palavra, ela chama muito a minha atenção. Deus não está alheio às tuas necessidades. Deus sabe o teu nome, o teu RG e o teu CPF. E sabe exatamente a tua condição, aquilo que você precisa. Preste atenção. Deus fala com o profeta: vai a Sarepta, que ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Preste atenção. Quem sustentava a casa naquela época, que era o provedor, era um homem. E a Bíblia diz que essa é uma mulher viúva. O profeta recebe uma palavra para que vá até a casa desta mulher, onde ele pede para esta mulher um pouco d'água e logo em seguida pede um bolo. Esta mulher diz assim: olha só, profeta, nós temos na minha casa apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo para meu filho para que comamos e morramos. Mas olha só, Deus envia aquele profeta naquela casa para que através da vida desse profeta, sabendo exatamente a condição, porque Deus fala assim, vai até a casa de uma viúva para que ela te sustente. Olha, presta atenção, parece até uma sátira, né? Deus manda o profeta ser sustentado por uma viúva. A viúva já tinha perdido o seu provedor e ela estava ali com um filho e com um pouco de farinha, um pouco de azeite, para que ela e o filho comam e morram, porque ela já não tinha mais esperança, ela não tinha mais perspectiva de vida. E Deus manda o profeta ser sustentado por ela. Poxa, na cabeça dele, imagine comigo. Poxa, Deus está fazendo isso comigo, mandando na casa de uma viúva para ser sustentado. Não, mas o profeta recebe a palavra, vai até a casa desta mulher. E é exatamente isso que eu tenho para falar para você. Deus sabe a condição que você está, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o teu RG, o teu CPF. Deus, nesta manhã, está mandando falar com você. Que Ele não está alheio às tuas condições, não. Ele sabe da tua necessidade. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Preste atenção. Jesus está pregando para uma multidão. Aproximadamente 5.000 pessoas. Os discípulos vão até ele e dizem assim, nós temos só apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus está pregando ali
há algum tempo já, as pessoas estão cansadas e com fome. São seres humanos. E Jesus está na forma humana. Ele entende a necessidade da fome. Jesus dá graças ao pão, aos peixes, agradece e através disso ele multiplica e supre todas as necessidades. E olha só que engraçado, ainda sobra 12 cestos com pães e peixes, um para cada discípulo. Além de Deus suprir a necessidade, Ele te dá ainda algo para que você consiga se manter. E é isso que Jesus está falando comigo e contigo nesta manhã. Deus, Ele está olhando para você nesta manhã, vendo a tua necessidade, tudo que você precisa. E Ele sabe exatamente de todas as coisas. E Deus está mandando eu falar com pessoas que nesta manhã estão passando por necessidade. Olha só, pandemia, desemprego, fome, escassez. Deus não está alheio a você, não. Deus está nesta manhã usando a minha vida para falar contigo que Ele vai entrar com providência na tua casa. Espere que logo e logo vai vir um profeta na tua casa. Algo novo vai acontecer. E é exatamente isso que acontece na vida dessa viúva. Ele manda através de uma palavra. Elias ia até a casa dessa mulher. Chegando lá, esta mulher está passando necessidade, sem esperança, sem perspectiva de vida. Mas quando ele entra na casa e diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ouse, olha só, ou eu fico na minha emoção, agindo com as minhas forças, e olha só, a força humana sempre acaba. Ou eu tomo posse através da fé, e foi exatamente isso que esta mulher fez. Mesmo com pouca esperança, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela faz primeiro para o homem de Deus. E a Bíblia diz que, consequentemente, após isso, as vasilhas de azeite transbordam e as vasilhas de farinha também superabundam na casa dela. E é exatamente isso que Deus está falando para você. Talvez você esteja passando essa necessidade porque você deixou de plantar no jardim de Deus. Você esqueceu de colocar as primícias na mão do Senhor. Talvez você esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Às vezes, as necessidades e as dificuldades da vida, elas nos cercam de uma forma e nos sufocam, que nós não encontramos mais saída e esquecemos que lá no céu existe um Deus grandão, um Deus que te criou, um Deus que te gerou, um Deus que te formou. Preste atenção num testemunho que eu vou te contar aqui nesta manhã. Quando eu estava construindo a igreja Valente de Cristo, eu me atrapalhei, porque eu queria fazer o melhor para Deus. E eu fiz o bolo primeiro para Deus. Só que eu me atrapalhei nas minhas finanças. E um belo dia, quando eu olhei a minha dívida, ela chegava já aproximadamente a R$4.000. E eu teria que pagar o material de construção semanalmente, porque esse foi o acordo que eu fiz com o dono, com o proprietário. E eu pagava todo sábado. E quando chegou na sexta-feira, eu olhei as minhas finanças, eu acredito que daria hoje aproximadamente uns R$1.000 que eu consegui adquirir. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer, meu Deus? Para que eu possa honrar o compromisso, a minha palavra com o dono do material de construção. Senhor, eu estou fazendo primeiro para você, Senhor. É a tua obra, é a tua casa, Senhor. Eu quero o melhor para ti, Senhor. Mas não deixa teu servo envergonhado. E preste atenção. Eu confiei no Senhor. Eu entreguei o meu melhor. Eu entreguei a primícia para Deus. Eu dei aquilo que eu mais zelava para Deus, os cuidados, com os detalhes, com os utensílios da casa dele. E preste atenção.
Não havia esperança para mim, porque eu não teria como arrumar o restante do dinheiro. E chega no sábado, vem um homem de outra cidade aqui e de outra congregação, bate na minha porta no sábado pela manhã, exatamente no dia que eu teria que pagar o material de construção. E ele me diz assim: pastor, ontem eu recebi a minha quitação e eu peguei um bom dinheiro. E eu moro em outra cidade. Deus me incomodou para que eu dividisse o dízimo entre a minha igreja e a sua igreja. Eu falei, glória a Deus, né? Eu agradeci a Deus. Só que eu não sabia exatamente quanto era, nem nada disso. E ele pegou, enfiou a mão no bolso, tirou aquela quantia. Eu sei que eram muitas notas de R$100. E colocou na minha mão. Eu falei, não, deixa eu orar por você. Eu orei pelo dízimo. E ele foi embora rapidamente, porque ele estava com pressa. E quando eu contei o dinheiro, era exatamente aquilo que faltava para mim honrar o compromisso com o dono do material de construção. E eu olhei ao céu e agradeci ao meu Deus. Porque o meu Deus sabia o meu endereço, o meu RG e o meu CPF. E sabia todas as minhas necessidades. E é exatamente isso, através desse testemunho que eu te contei, é para que você tome posse da tua vitória, tome fé. Talvez eu não saiba da tua condição, mas o Deus que eu sirvo, ele sabe exatamente aquilo que você está passando no dia de hoje. E esse Deus, ele vai entrar com providência nesta semana na tua casa, eu tenho certeza. E ele vai suprir a tua necessidade. Porque porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Ele tem a chave da porta de Davi. E ele quer abrir portas para você nesta manhã. Toma posse da tua vitória. Porque em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Porque é ele que peleja por você. Lembre de tudo que você já passou em sua vida. E quantas coisas boas esse meu Deus já fez por você. Não perca a esperança. Eu costumo falar assim, que nos dias bons, não se esqueça dos dias maus. Sabe por quê? Porque senão você se torna uma pessoa ingrata. Mas também nos dias maus, não esqueça dos dias bons, porque senão você perde a esperança aí do outro lado. Então não perca a sua esperança nesse dia. Esta é a palavra que Deus colocou para a tua vida nesta manhã. Toma posse da tua vitória. Levanta e anda, porque nesta semana o meu Deus vai suprir a tua necessidade. Toma posse aí do outro lado, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento a Deus. Curve sua cabeça comigo. Senhor, eu profetizei nesta manhã, através da tua palavra, Senhor. Tu supriste a necessidade da viúva de Sarepta, Senhor. Então, Senhor, quantas viúvas estão me acompanhando nesta manhã, Senhor? Quantas pessoas, Pai, que passam necessidade, Senhor, e que estão sem esperança nesta manhã, Pai. Ah, Senhor, vá de encontro a estas pessoas, vá de encontro às suas necessidades, meu Pai. Porque Tu és o Deus que não dá o que a gente quer, mas dá o que a gente precisa, Senhor. E eu profetizo, Senhor, que Tu tá entrando nesta semana com providência, Pai, nos lares, Pai, nas condições e nas necessidades dos Teus servos, Senhor. Ah, Jesus, a Tua palavra diz que em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Abençoa, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, e que neste canal, Senhor, haja muito testemunho, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, vou falar mais uma vez, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. E olha só, você é muito importante para Deus. Nunca esqueça isso. Você é valioso. Você é uma joia rara. Deixe seu like aí, deixe seu gostei, para que esse canal possa ser propagado, multiplicado e chegar a muitos lares. Esta palavra precisa chegar em muitas pessoas nesta manhã. E você é o canal de bênção para isso. Deixe seu pedido de oração em nossos comentários,
porque nós vamos estar subindo o monte para orar por você, porque quem clama tem resposta. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza, da Casa de Oração Valente de Cristo, para a tua vida. Deus abençoe vocês, meus amados.